Mas deu para entender o raciocínio. Deu para entender sim o raciocínio, né? Que aquela imagem ela fica, né, muito solta. Não é todo, né, toda pessoa que vai ter a capacidade de já associar, né, todo fazer a conexão de tudo que é necessário para compreender um assunto envolvendo outros. Pronto, você agora colocou envolvendo Aí no, principalmente a geografia, né, amada? aí no caso eu vou ter mesmo que parar, né, cada assunto, cada frase, desmembrar mesmo, né? Aí Exatamente. quando do Porque slide a anterior para gente. esse, eu já tinha Vamos lá. entendido, né, um pouco o que o senhor tinha falado, por isso que eu expliquei. Não sei se o senhor notou que eu coloquei umas imagens do Brasil inicialmente Já para chegar melhorou. na região norte, tá entendendo? Já melhorou, mas não é. O problema ainda não está ali. Né? O problema ainda não está na região. É uma questão de construção conceitual. E para eu construir conceito, eu não vejo outro caminho sem trabalhar a linha do tempo. Além do tempo. Se você não tem noção do que é a linha do tempo, eu trabalho ela muito no módulo 3. Mas vamos dizer assim, eu vou trazer um pouco a grosso modo, tá? Só para você ter uma noção. Eu nasci em 1961. Eu sou filho de Luiz e de Lenira. Luiz e Lenira tiveram 4 filhos. E eu sou o segundo filho. Eu nasci em 1961. Ou seja, a filha anterior nasceu antes. O filho mais velho nasceu antes. Velho antes. Aí já é um conceito de velho nascer antes. O filho mais novo, depois de mim, nasceu depois de mim. Você está me entendendo? Eu estou entendendo. Essa é uma linha de construção para saber é mais velho por quê, é mais novo por quê. Por quê? Imagina explicar isso, né, pensando no tempo histórico, né? O Aí tempo vem, vamos histórico. lá, vamos lá. Eu nasci em É, 61. O que foi que aconteceu em 1964? O que foi que aconteceu em 1970? Com que idade eu estava em 70? De 61 para 70? Tum, 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 tum. Então eu tenho toda uma história de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, ou de 20 ano em anos. ano. O que foi que eu fiz ao longo de 6 meses, ao longo de um ano? Com que idade eu entrei na faculdade, na escola? Com que idade eu entrei na. Então, toda a minha história. Ponto. Agora vamos aplicar isso para o país, para a região, para a cidade. Como é que começou a cidade? A cidade em 1500, o Brasil em 1500 começou como? Era só terra e água e índio. Não era só terra e água, era terra, água e índio, tinha morador. Ah, o Brasil foi, o português foi os primeiros colonizadores. Mentira. Acabar com essa mentira. E logo trabalhando para o surdo. Né? E aí vem, então, como é que construiu, como moravam, como viviam. Quando? Quando os portugueses chegaram, fizeram o quê? Como foi o processo de interiorização, de chegada, de interiorização, de desbravamento, de construção das cidades? Que cidade foi a primeira? Por que foi a primeira? Porque chegou, montou, fez o que foi que construiu para poder ser a primeira cidade? A igreja, a casa. Então, é nesse conjunto de informações que a gente vai construindo a linha do tempo. Então, para poder dizer que a Amazônia permanece com verde, não tem ninguém morando lá? Tem, mas por que está morando lá? E como está morando lá? Como é que vivem? Então, tem toda uma construção cronológica. Essa linha do tempo, ela vai trazer passo a passo. Por quê? Quando eu for falar, por exemplo, no ano de 2000, mas eu nasci, você nasceu em que ano? Eu nasci em 2000. Foi? Foi. Então, no ano que você nasceu, o mundo começou? Porque eu percebi com surdos, muitos surdos pensam que o dia começa quando ele acorda. Como se não tivesse uma coisa continuando e que ele está dormindo, não interessa nele. Não, claro que interessa. Então, surdos que chegavam aqui em casa, meu Deus do céu. Eu estava ou na cozinha cozinhando, ou estava arrumando o quintal, ou estava como pedreiro ajeitando uma pedra, uma coisa, outra, uma lajota, que eu moro em casa, então tem constantemente serviço para fazer, e eu gosto. E eu tenho uma oficina completa.
Aí ele chega e queria atenção, né? Então ele toca para conversar e eu aqui prestando atenção no que eu estou fazendo. Ele toca para conversar e eu prestando atenção. Mas se você me ajuda? Não, 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 eu estou passeando. Não, 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 não. Quer dizer, não me ajuda a fazer as coisas para eu terminar mais cedo e poder dar atenção a ele. E quer atenção do jeito dele. Então, não tem essa construção do respeito, do espaço do outro. Não tem. Quem é que dá esses limites, essas orientações? A família. Qual é a família que fala em Libras com o filho? Muito poucas. Então, não tem. Então, a gente fica à mercê, a criança surda fica à mercê de uma informação que é dada ou na escola, ou quando encontra outros surdos, ou alguma outra pessoa que chegar para falar sobre igreja, por exemplo. E aí começa, né, aquela lavagem cerebral e fica bitolado, segue aquilo ali, sem ter consciência. São seguidores sem consciência. Então, aqui. Saindo daqui, eu já dei uma ideia para você, você vai montar, depois a gente continua estudando. Eu já peguei logo o filme. Se você pegar o seu slide, eu aumentei aí. Ele aí estava reduzido, ele aí estava assim, ó. Estava aqui, ó. Pronto, estava assim. Eu fiz isso. Para quê? Para ampliar. Porque eu que vou colocar a pessoa com o vídeo. A pessoa no vídeo e a imagem. E eu coloco 50%. Então, se você dá um espaço, eu vou ter que aumentar todos os outros. Olha o trabalhão que eu vou ter. Então, você já deixa tudo arrumadinho. Para poder eu ver e fazer alguns concertos. E não ter que trabalhar um slide por slide. Porque bote slide aí no meio. Aí vamos ver. O Brasil é um país enorme. Ele tem 26 estados e um Distrito Federal. O que é país? O que é esse sinal país? O pessoal está fazendo sinal. Hoje eu recebi, mandei para vocês o sinalário de ciências do Rio Grande do Sul. Primeiro erro, logo dizer que é sinais de Libras do Rio Grande do Sul. É Libras ou é língua do Rio Grande do Sul? Né? Ponto 1. Ponto 2. Como eu vou construir a compreensão de um conceito a partir de um sinal sem explicação? É sinal pelo sinal? Não resolve. O que é isso aqui? Sinal. Corpo. Mas é corpo de pessoa? É um corpo de um copo? É um corpo... Professor, veja, aí no caso, porque a grande dificuldade... Porque o conceito de país já dá uma aula, né? Já dá livro, né? Aí você vai dizer. Então, ao invés se a gente partir também, se a gente partir aí não tem fim. Da percepção que eles não conhecem os termos, tudo não tem fim, né? Calma. É ano todo de aula. Mas você pode colocar este país na América do Sul. Ou no mapa. Lembra o mapa maior, que a gente começou com o mapa maior? Do macro, a gente localizou o Brasil. Do Brasil, a gente localiza a Amazonas. Deu para entender agora? Deu. E não, tudo você tentando associar, deixar claro nas imagens, né? Associadas. Porque ele vai saber de uma coisa que surgiu a outra. Para ele não achar que tudo surgiu do zero. Virou um hiato. Para depois a gente falar das florestas, de onde é que vai ter floresta. Aí vai ter que botar a floresta de cada um, floresta do Nordeste, floresta do... E eu digo a você que antes de pensar no estado, você colocaria regiões. O país com as regiões, aquele mapa que é de floresta, onde tem muito verde, onde tem lá, para que dali a gente localize o estado, e não aqui no estado. Deu para entender? Primeiro, o mapa geográfico mesmo de vegetação. Certo. Tá? Vou dar um exemplo para você, que eu tenho uma foto. Essa foto ela é quando eu explico a questão do contexto para o surdo, que é uma alienação. Não, ele entendeu o contexto. É mentira. Aí eu mostro essa foto. E mostro que ali, por exemplo, foi um galho que balançou. Esse galho que balançou, o que é que pode ter sido? Pode ter sido vento, pode ter sido um bicho, pode ter sido alguém que pulou, pode ter sido alguém que está cortando, pode ter sido um carro que bateu, pode ter sido uma fruta que caiu. Tem 14 motivos.
um terremoto, tem 14 motivos que pode ter acontecido naquilo ali. Está nos vídeos para vocês. Aí a surda disse para mim, não, pode ser o leão, a girafa. Leão e girafa em floresta? Eu não tenho noção, geografia nenhuma, muito menos de Brasil. Leão e girafa no Brasil, só no zoológico, cara. Então, eles não têm noção de cerrado, de floresta, Não tem. De caatinga, não tem. Então, se é para a gente fazer uma coisa com coerência, a gente vai ter que abrir um espaço, paciência para construir. Senão vai ser mais uma alienação. Então, tenha um pouco de paciência, porque vai precisar deixar vários motes para outras pessoas. E eu daria até uma sugestão. Conversar com o pessoal da turma. Você entraria depois com o Amazonas, ou eles entrariam depois com a Caatinga, já tem um, o outro entraria com... Já tem um, o outro entraria com o Rio Grande do Sul, sei lá o quê. A gente começava a fazer, para a gente fechar um tema. Pelo menos fechar um tema. Converse no grupo, para que você é sumida, ninguém conhece, ninguém sabe que você existe lá. Quando é que vai ter a reunião essa semana? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Já que você está de recesso, tente participar na quarta-feira para a gente trazer essa discussão. 7h30. Eu irei tentar. Tá bom? Então vamos saindo daqui, mas já estou mostrando, né? A mesma coisa a situação, o tamanho. Veja, antes de pensar, você aqui colocou estados. Regiões deveria ser primeiro, antes do estado, para poder então mostrar. Mas antes disso ainda seria o mapa de florestas. Área verde. Para a gente saber que a área verde tem ali, vamos falar daqui. Aqui é onde? Na região norte, e fica onde? No estado do Amazonas e Pará, blá, blá, blá. Deu para entender a sequência? Deu. Pronto. Aí vem os outros posicionamentos. Lembre-se que tem que ampliar. Aí aqui, ó, como texto. O Brasil é dividido em 5 regiões, cor verde, norte com verde, blá, 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 blá. Bom, aqui é só orientação. Brasil na Amazônia, região norte, formada por 7 estados, também aqui a localização. Mas tudo isso vai vir primeiro mapa do bioma, né? A Amazônia é dividida em 2, legal e internacional. Aqui é um nó. Aqui é um nó. Porque, no caso, tem que explicar para eles, né, que a Amazônia não está apenas... Não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Existe, né, uma grande quantidade em países, né, que fazem limites com o Brasil. Guarani? Aí se for entrar no aquífero Guarani, complicou tudo. Então, por que está ali? O que é que alimenta ali? Que regiões tem mais? Como é que se conecta o processo? Bem, para você entender, porque a gente tem que explicar o que é Amazônia legal, o que é Amazônia internacional. Teria que destrinchar essa palavra legal. Por que Amazônia legal? Amazônia do Brasil. Por que Amazônia internacional? Dos outros países que estão envolvidos com a Amazônia. Internacional, traço, internações. Traço, outros países, para explicar que são palavras semelhantes. Aí, veja, esse texto aqui já foi eu que mudei. O seu texto estava assim. Foi. Eu aqui botei aqui. Todo o texto tem que ser tamanho 24, no mínimo. Certo. Tá? E não pode passar de 2 linhas, estourando 3. Então, a Amazônia se localiza em grande parte na região norte. Não pode passar de 2 linhas, professor. 2 linhas. Você vai conseguir, no slide, colocar 2 linhas em libras. Se perde. Certo. A gente vai passar para outro slide para completar. E quando tiver 2 imagens que não puderem ser desligadas, imagem figura 1 e figura 2. E aqui, ó, 4 milhões... O que é 4 milhões de quilômetros quadrados? Eu fui para me encontrar com eu fui levar um livro meu para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e lá entrei no curso Letras e Libras, tinha uma surda lá, e eu disse que era do Recife. Aí ela disse, é longe? Aí eu disse, 4 mil quilômetros, né? São 3.700 quilômetros. Aí ela disse, de quilômetro eu não sei.
Quantos dias? A mulher fazia o segundo ano de faculdade do Letras Libras. De quilômetro ela não sabe, ela passou como na universidade? Deram prova, fizeram a prova, responderam a prova, tudo por ela. Tudo é matemática e tudo exige distância. O quilômetro é uma medida que se cobra de física, de geografia, de tudo para fazer. E como é que ela passou? Em cima dos protecionismos que existem As com relação políticas, né, de as inclusão, né? Protecionismo, privilégios, benesses. Né? Então, eu sabendo disso, eu vou deixar 4.900 milhões de quilômetros, que é isso? Você não sabe nem o que é 3.500 quilômetros, quanto mais 4 milhões. Então, para eu construir o que é unidade de dezena, centena, milhar e milhão, e principalmente em relação a quilômetro, eu vou ter que fazer proporção. Mas proporção como? Na mão? Como, né? 4,9 milhões. Eu tenho que pegar o mapa. Por exemplo, Pernambuco, Recife para Petrolina, 700 quilômetros. Recife, Rio de Janeiro, 2.200. Recife, Fortaleza, 690. Recife, Rio Grande do Sul, 3.700. Recife, Brasília, 2.500. Quer dizer, eu tenho que fazer essa proporção. Tá? E o que é milhões? Milhões. Né? E essa percepção leva, professor, anos, né? Pois é. Então, numa situação dessa, remove. Retiro, removo, né? Deu para entender? Deu. Pronto. Eu não vou ficar fazendo alienação nessa situação. Quando chegar alguém que queira entrar nessa área, pronto. Mas para ficar, não. E não precisa, você não perde informação. Eu posso dizer que é mais da metade do território brasileiro, né? Posso. Você pega, não. Você vai pegar o mapa do território brasileiro e vai mostrar que é mais da metade. Você não vai falar, você vai mostrar que é. Então, por exemplo, se você vai dizer que o Brasil, repare minha mão aqui, se você vai dizer que o Brasil, aqui é a metade para cá e a metade para lá, oba, aí você vai dizer novamente o Brasil aqui, mais da metade aqui, ó, ficou um pouquinho aqui, muito grandão. Isso aqui tudinho vai ser de... No caso, o Brasil, aí eu represento a área, né? Aí da área, mais você da tira metade. mais da metade. E com isso tem uma imagem ao lado mostrando o que está sendo feito. Não é só, como o intérprete faz, bater mão. Tem a mão, tem a imagem de lado, mostrando que é de fato. Para isso poder ser conscientemente associado tamanho e relação. Em outras palavras, aula com intérprete, mais uma vez, alienação, teatro, mentira. Vamos continuando. A Amazônia é legal, aí novamente, você já tem que sair fazendo filtro, já disse quando já tenho que... figura 3, você pegou de algum lugar que é uma figura 3, mas aí é 2, então faça essas correções e procure neutralizar. Aí vem, a gente sai de um mapa que eu penso que vou entrar na floresta, aí você entra na história. Aí você me deu uma mergulhada boa. Chama-se salto mortal, um hiato. Se vai ser história, é história. Se vai geografia, é geografia. Se vai construir contudo, vai parar para contar cada coisa. Aí vai ter que contar dos portugueses, dos franceses, dos holandeses, das invasões. E jamais usar o termo descobriu, porque a terra já estava lá. Eles chegaram lá, então chegou lá para poder então fazer. E assim vai tendo essa construção. Quando o barco chegou lá, o que é que tinha, como é que fazia, como é que viviam e o que é que trouxeram. Então assim vai. Então essa informação histórica, né, deixa para outro momento, outra aula, né? Por isso que eu não podia fazer toda a informação com você sem falar com você. Mas isso não pode, porque isso faz parte. Para a gente faz parte, porque é uma coerência. Para assunto que não tem coerência nenhuma nessa construção, não tem coerência nenhuma nessa construção, não tem noção nenhuma de nada dessas coisas. Ah, professor, mas eu ensinei. Você perguntou?
Depois, uma semana, 2 semanas, um mês depois, para ver o que é que ficou. Ele só fez ver. Pega aquele vídeo que você usou de Charlie Chaplin e pergunta as informações para ver se ficou alguma coisa. Aí depois, não ficou, faz uma pista, bota um pedaço do trecho. E aí, esse ficou o quê? Não lembra. Memória visual se perde. A memória que você escreve, a memória que você constrói, que você elabora, não. Mas só olhar, perde-se. Então, aqui não é esse o momento. Aí volta, vê que salto mortal. Sai da história e volta aqui para cá. O que é isso? É um rio? É floresta? Eu tive uma dificuldade de encontrar uma imagem, né, para inserir aí nessa informação. Tá trazendo coisa de história. Tira. Aí coloquei uma imagem, né? Já que tá falando da Amazônia, então vou botar. Se eu tô com dificuldade de uma imagem, vou botar Amazônia. Eu pensei assim. Despertou o interesse português, mas não foi encontrado riqueza. Morreu esse assunto. Isso aí é para uma aula depois de tempo de temporal de história. Não vai envolver história. É porque também o que me atrapalhou foi seguir o raciocínio do livro didático. Para isso que a gente pega eu critico o livro didático, né? Umas condições que não tem como nem usar com os alunos ouvindo. Imagine os surdos. Para isso eu digo, siga o livro didático para mostrar que o livro não presta, que o livro é incoerente. Aí o pessoal diz, não, mas o livro é só para dar uma base ao professor. Nem sempre o livro dá uma base. Tem professor que não tem noção de piroca nenhuma e segue o livro como se sendo cartilha de Bíblia. E aí é uma alienação total e não tem noção. Ou então manda, como eu já vi, para casa para o cara fazer uma cópia de 2, 3 dias daquele livro. Copie daqui para aqui. Eu vi o intérprete marcando com a régua, faça um resumo do livro. Marcou uma régua, você copia isso aqui para o caderno. Aí o surdo foi e copiou para o caderno. Isso não é resumo. Isso é uma cópia. Eu vi o intérprete fazendo isso, dizendo que era para fazer isso. Professor, e atualmente com essas novas necessidades, né, da pedagogia moderna que vem trazendo as competências, as áreas, né, do saber, ciências humanas, linguagem, os livros didáticos, eu não tenho acesso a material em libras, não, muito pouco, assim, né, já o que eu busco pela internet, mas a Prefeitura do Recife ainda não disponibilizou. Se disponibilizou o pessoal de pedagogia, né, que tem mais, as formações envolvem mais o pessoal de pedagogia, mais história, matemática, a gente utiliza o material de ouvinte, né, fazendo as adaptações. Mas o material de ouvinte... de saber fazer adaptação. O material dos ouvintes hoje, com essa nossa nova visão do saber, do conhecimento, tá uma misturada das informações das áreas. Pronto, recentemente eu comecei a lecionar na escola estadual de referência do ensino médio. Aí chegam as coleções para a gente analisar. Mal você identifica qual é o livro de geografia, de história, porque é tudo misturado agora. Vem assim, né, em blocos, né? História com geografia. Eu dei até uma vasculhada em outras áreas. Agora, ciências humanas. Eu estou até com um aqui muito próximo, que eu fiquei curiosa com o assunto. Deixa eu ver se eu encontro ele. Está aqui na minha bancada. Novo, né? Livro novo, né? Que está para a escolha dos professores. Veja o subtítulo. É de ensino médio, mas o aluno é ensino médio, mas não consegue, não. Olha, ciências humanas e sociais aplicadas em diálogo com a matemática. É muito bonito, mas isso é para um aluno que ele está num momento muito bom, né? De aprendizado. Crítico reflexivo. A gente tem dificuldade de dar uma aula dessa, ciências humanas e sociais aplicadas em diálogo com a matemática. É ensino médio, né? Uhum. Mas não é porque o aluno está lá no terceiro... Para responder ao Enem, né? Para responder o Enem. Veja a confusão que causa em um aluno que não tem a base, porque ele tem que ter uma base muito grande para isso. Inclusive o professor, né?
Tem uma Inclusive o base. professor. Professor. Lamentavelmente, inclusive o professor, né? Porque a gente chega nessas faculdadezinhas de interior, como está acontecendo, como eu já participei algumas vezes, né? Eu fui afastado. Eu fui afastado de TCC, depois fui demitido da faculdade, porque os TCC era tudo copiar, colar de internet, Olá. e tudo com 8, 9, aprovado, 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 Imagina. aprovado, aprovado, tanto faculdade pública como faculdade particular, não tem qualidade nenhuma e vai ensinar com um negócio desse, história, geografia envolvendo a matemática, não tem noção de nada. É alienação, é total falta de respeito, é total irresponsabilidade dos centros de formação de professores. E muito mais ainda quando chega na parte de inclusão ou trabalhar com surdo, que tem que ter uma construção diferenciada. Aí depois, não, agora a solução vai ser criar a escola bilíngue para o surdo ficar só. Agora é que vai ficar segregacionista mesmo. Ao invés de aprender a conviver nas interações, integrações com o outro, vai cada um ficar no seu canto mesmo, pronto, isolado. Conhecimento de surdo. Qual é o surdo que vai pegar um livro? Surdo professor vai pegar um livro aí, ou um intérprete que mal dificuldade tem para trabalhar com surdo. Não, vai alienar, contar a história de igreja, contar a história de vida, enrolar, passar o ano, tá com o diploma, depois está indo na faculdade sem noção nenhuma. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. E já está acontecendo em muitos lugares. Mas vamos voltar para cá, senão a gente não termina, não. Preciso, daqui uns 10 minutos eu já tenho outro compromisso. Então, você aqui, você se organiza, tá? Aí você sai daqui, entra. Esse final de século, início do século XX, ocorreu o surto do povoamento da região. O que é que tem a ver? Você está falando de Amazônia, floresta. Você vai falar do bioma, da fauna e flora. No caso, esses lá ainda continua a história, né? Um pouco da história. Mas é uma questão de produção. O que é que se também produz na Amazônia? Né? Você vai direcionar o que é a Amazônia. O que é a Amazônia? Fauna e flora. Pronto. Quem vive, pronto. Como é que se mantém, como é que se vai, isso são outros conteúdos. Porque senão vai ser... Surdo não pode ser essa bagunça toda, não, porque ele não vai ter uma arrumação na cabeça. Surdo, você trabalha com surdo, não sei há quanto tempo, mas você disse que é. Recente. Mas é teoria do martelo. Pá, 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 pá. No outro dia, pá, 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 pá. No outro dia, pá, 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 pá. Com imagem, repete, com imagem, repete, com imagem. Até ele poder começar a entender que aquilo é dali. Aí ele vai poder fazer os vínculos. Ele não tem vínculo. Ele está indo pela... A escola é um terror. Então, está entendendo que isso aqui está tudo alienação? Aí, os governos militares se preocuparam em ampliar ações de ocupação da região, abertura das estradas. Eu estou vendo 2 caminhões atelados, não estou vendo estrada aberta. A informação não está compatível com o que a gente vê. Então, não é esse caminho. Não é por aí. Você está me entendendo? Eu estou entendendo, assim, o senhor acha mais coerente, eu também estou percebendo, para deixar mais fácil, né, a informação, voltar para a parte geográfica mesmo, né? Se você vai falar de Amazônia... Não vai também jogar... Não. Aí está sendo o que eu estou dizendo aqui, ó, a proposta do livro, né? Ciências humanas, englobar tudo, uma reflexão, até sociológica aí tem, filosófica, histórica, geográfica. Mostrar geografia, pronto, né? Pronto. Você vai fazer isso, bom. Agora, depois, quem é que mora aqui? Como é que vivem as pessoas que moram aqui? Como trabalham? Que lugares tem mais? Aí você vai. Mas dali você faz o foco. E não pega tudo, bota no liquidificador. Simplificar, né? Simplificar. Deixar eu diria vincular. Focado, vincular. Porque simplificar, eu posso terminar afrouxando ou facilitando demais, ou tirando do... Eu preciso dizer... Eu tenho um pouco essa dificuldade dessa vinculação, o termo que o senhor usou, né, o meu simplificação. Como eu sou professora de História e Geografia, eu vejo o pessoal muito pedagogia, né, assim. Aí eu tenho essa dificuldade mesmo de simplificar. Não, mas mesmo você sendo professora de História... Mesmo você sendo professora de História, como é que você vai contar, por exemplo, a invasão dos portugueses, ou a invasão dos holandeses, ou a invasão dos franceses? Você vai contar que um estava antes e o outro chegou por quê? Para querer tomar.
Aí você, pronto, acabou. Mas esses alunos seus já sabem dessa história. Os surdos sabem de quê? Nada. Recentemente eu preparei uma aula, foi o conteúdo de uma aula, invasão holandesa. Aí eu coloquei duas imagens muito parecidas, mas uma era da invasão dos portugueses e uma dos holandeses. Aí passei os 40 minutos que era a aula só explicando a diferença. E depois fiz uma pergunta para ver, né, o feedback deles e ainda foi difícil. Não entenderam, né, completamente. Não vai entender. Porque acho que eles entenderam que ali a pessoa que estava dentro do barco chegando, isso eles entenderam, que eram os portugueses, e na outra eram os holandeses, né? Mas não é o barco. São os países lá atrás. Aí eu tive que explicar país também. Na Europa, tem que vir da Europa. O sinal, né? O sinal de Portugal, que no caso é o português. Aí veja, quando eu estava falando do país, que é Portugal eles pensam que eu estou falando aqui, né? Esse aqui é de português. Agora tem o sinal de Portugal original, que é o que eles usam. É mais ou menos por aqui, eu não me lembro agora direito. O sinal de Portugal mesmo. Né? Mas eu digo assim, para você trazer essa história, você tem que levar lá procurar atrás. O de Holanda também, de Holanda. Mas não adianta, né? O sinal pelo sinal, eu tenho que saber que é um país. Tem que sair mostrando, é difícil. O país é pequeno, ele quer crescer. Como é que ele vai crescer se ali ele não pode? Então ele sai pelo mar para poder invadir outros lugares, para poder ser dele. E aí chegou no Brasil. Tem que fazer essa crítica. Então, ele não tem noção de nada. É pura alienação. Criação do polo industrial de Manaus. Bem, você está falando de floresta amazônica. Você começa lá atrás com uma floresta, você vem em polo industrial totalmente fora. Não é o momento ainda. Tá? Aí vem as moradias, não é o momento ainda. Aqui no mapa, aí você então vai para... repara, aí vem Carajás, invasão. Isso aqui não é o momento. Você não explicou nem o que é a floresta. Aí você já vem... Extração de madeira. Extração da madeira, você não explicou. Aqui, por exemplo, seria para o lado criminoso. Você não explicou nem o que é a floresta. As árvores milenares, quanto tempo está lá, e o homem acha que tem que destruir, sai destruindo tudo. Então, isso aí é um outro aspecto, é um outro norte. Aqui é outro norte terrível, dentro da floresta. Aqui pode ser como é que se anda na floresta, para poder mostrar tudo é fechado, as árvores grandes e tudo mais. A questão da fotossíntese, do sol, da chuva, chove muito. Por que chove muito? Por conta da umidade. Porque tem muita água. Então, você pode trabalhar. Aí quando chega aqui, repara. As árvores, uma parte cortada, aí chega índio. Puxa, eu estou falando de floresta, como é que é índio? Então, quem mora lá? Aí você teria que botar uma aldeia primeiro, as casas, para depois dizer que são os índios. E ficou uma coisa tudo muito solta. E aí eles vão dizer, tem que olhar o seguinte, tem que olhar se vai dizer que o índio está nu, a mulher está nua porque está com o peito de fora. Está nua porque está assim. Então, tem que começar a mostrar que o índio não tem essa noção da civilização, da roupa, do vestuário e tudo mais, da moralidade. E aí... vem essa foto, ela repete. Então, aí vem o livro. O livro não está dizendo como é. Eu precisaria ver o livro, como é que o livro botou e o que é que você focou. Então, coloca as fotos do livro, o livro fez isso, isso, isso. Eu foquei nisso, pronto. Aqui agora eu acho que você pegou essa... Ficou claro? Ficou, professor, mas um pouco mais claro, né? Mais difícil. Porque, como eu miguei pelo livro, o livro é mais complexo, né? Aqui é até o livro do 7º ano. Então, se deduz que o aluno já estudou esse assunto no fundamental, né? No 1, né? No 4º ano, no 5º. Vai reforçar. Que só vai reforçar, trazer novas discussões, mostrar ele o polo industrial, conectar geografia com história, né? Com sustentabilidade. Mas o senhor quer que seja uma coisa mais linear, mais explicativa, né? Se deduzir que ele está vendo, está tendo aquele... Muitos estão tendo esse conhecimento pela primeira vez, né? É verdade? Seria esse público, né? Que eu tenho que me atentar. Não é verdade? É verdade. Então, pronto. Mesmo que ele tenha visto pela 30ª vez, ele não tem noção do que está sendo colocado.
Então, a gente precisa começar Certo. essa base para depois a gente entrar em outras áreas. Você vai fazer a Amazônia? Fala com o grupo. O André está fazendo Caatinga, entra com a Caatinga, e assim a gente vai podendo pegar o Brasil, as florestas do Brasil, por exemplo. Alguém pode Certo. querer pegar a Mata Atlântica ou outra coisa. Resolvido assim? Pantanal, né? Pantanal, aí vai, tá bom?